Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo para o canal. E ontem eu gravei um vídeo em que eu falei sobre o Deus desse século, em que o apóstolo Paulo trata em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que segundo o entendimento emboltou a mente dos incrédulos, e não somente dos incrédulos, mas até dos próprios cristãos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse. E deixei claro também naquele vídeo que o campo de batalha é a nossa mente. E continua sendo a nossa mente, sempre foi, sempre será o nosso campo de batalha, é a nossa mente. Se o nosso adversário cooptar a nossa mente, ele consegue nos vencer. E continuando essa temática sobre o campo de batalha nossa mente, que é a nossa mente, hoje eu quero trabalhar com vocês esse texto também, só que esse está localizado em 1 Coríntios. E o tema é: a mente de Cristo nos capacita para o campo de batalha. Então, uma vez que nós sabemos que o campo de batalha é a nossa mente, o que pode nos dar ferramentas para nós vencermos essa batalha de forma eficaz? A cidade de Corinto, ela era uma cidade extremamente importante no que se refere ao comércio, porque ela abrigava dois portos importantes ali, um em Cencreia e outro em Lacaião. E nesses portos que ali tinha na cidade de Corinto, afluía muita gente. Então vinha mercadoria da Espanha, Ásia Menor, Fenícia, Egito, e o fluxo de pessoas era muito grande, o fluxo de informações era muito grande, a troca de culturas, de elementos culturais era muito grande, de religião também era muito grande. Então, ela era uma cidade portuária importante para o comércio. No que se refere à cultura, como nós estamos falando de uma cultura grega, era uma população que era extremamente apegada à filosofia grega e aos seus filósofos. Por isso que nós vamos ver no capítulo 2, que é onde nós vamos estudar hoje rapidamente, o apóstolo Paulo falando sobre a sabedoria humana e falando sobre nós temos a mente de Cristo para contra-atacar esta filosofia pagã ou essa mente pagã. No que se refere à religião, a cidade de Corinto, ela abrigava aproximadamente 12 templos. E a divindade que mais era cultuada ali era a Afrodite. E para vocês terem uma ideia, a adoração a essa divindade, havia ali prostitutas cultuais, ou seja, dentro da prática da adoração a Afrodite, havia a prática de sexo entre os adoradores. Então era uma cidade extremamente paganizada, extremamente secularizada e voltada à prática da idolatria. A questão da imoralidade, era uma cidade muito imoral. Nós vamos ver no capítulo 5, se eu não me engano, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo tem que tratar da questão de incesto, do pai tendo relação com a mulher do próprio pai. Então era uma cidade extremamente imoral. E é nesse ambiente pagão, secularizado, que o apóstolo Paulo ele faz a sua pregação, a sua evangelização, consegue trazer a parte da população para o evangelho. Mas a igreja de Corinto sempre foi uma igreja muito problemática. Paulo, para tentar resolver a situação da igreja, os problemas que ali tinham, ele escreveu 3 cartas. Uma se perdeu, nós temos 2 em mãos. Mas, para vocês terem uma ideia, o capítulo 2, onde ele fala sobre a mente de Cristo, que é o que nos capacita a lutar nesse campo de batalha que é a nossa mente, a nossa alma, esse capítulo está dividido da seguinte forma:
Você pega do versículo 1 ao versículo 5, ele vai falar da verdadeira pregação do Evangelho, seu propósito divino. Ou seja, ele vai deixar claro que ele não veio com palavras de sabedoria humana, mas ele veio falar do Cristo crucificado. Do versículo 6 ao versículo 8, ele vai falar da revelação cristã e a sabedoria divina, fazendo contraponto com a sabedoria grega ou com a filosofia grega, que é com que eles estavam acostumados. E aí, se você pegar do versículo 9 ao versículo 16, onde está o nosso tema de hoje, ele vai trabalhar as coisas espirituais são reveladas e ensinadas pelo Espírito. Então, nesse texto, ele vai deixar bem claro que, para nós termos conhecimento das coisas espirituais, da revelação de Cristo, não se pode ter qualquer tipo de conhecimento se não for pelo Espírito e para aqueles que têm a mente de Cristo. Então, nesse vídeo, nós vamos trabalhar exatamente isso. Como é que nós podemos nos proteger nesse campo de batalha que é a nossa mente ou a nossa alma? Eu quero ler algumas versões aqui para ficar bem claro o nosso entendimento dessa pequena reflexão, que diz assim: essa tradução que eu estou lendo é a NVI. E assim ela coloca: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ele faz uma pergunta: quem é que pode ensinar ou instruir Deus em alguma coisa? Mas ele vai deixar claro que nós que temos a mente de Cristo, nós podemos ter acesso a parte dessa sabedoria, não em sua totalidade, mas a parte. Nós vamos ver em alguns mais versículos aqui, em outras traduções, que vai nos deixar isso bem claro. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então veja que a NTLH, ela já vai trazendo um pouco mais de clareza para nós. Nós conseguimos compreender o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, porque Cristo nos habilita, pela luz do Evangelho, compreendermos a Deus pela sua revelação em Cristo Jesus e pela sua palavra. A Bíblia de Jerusalém, ela coloca assim: pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então veja, nenhum homem, aí o contraponto de Paulo aqui é exatamente isso, confrontar essa questão da sabedoria humana, da filosofia grega, porque para eles a filosofia grega dava acesso a ter esse conhecimento até mesmo da mente dos deuses. E Paulo diz: quem é que pode instruir? Quem é que pode ensinar a Deus? Quem é que pode saber os pensamentos de Deus? E aí na tradução de Jerusalém, ele deixa claro: nós, porém, temos os pensamentos de Cristo. Temos acesso a parte desta realidade que são os pensamentos de Cristo. Eu não trabalho muito essa questão dos originais de grego, entrar em muitas minúcias, porque isso aí não vai trazer tanto fruto para nós aqui. E é como minha proposta é sempre trazer clareza e conhecimento de forma direta e objetiva. Mas eu coloquei só esses dois pontos aí para vocês verem como que está lá no original. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Aqui faltou um R. Deixa eu arrumar aqui rapidamente. Pronto. E o verbo aí, se você perceber, está no passado. Ele faz uma pergunta: quem é que porventura em eras passadas conseguiu penetrar ou conhecer a mente do Senhor? Ninguém. Mas aí o próximo texto, ele diz aqui: mas nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo,
nós temos condição de ter acesso a esses pensamentos que está mediado pela palavra de Deus. Então, tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso me orientar sobre o que Cristo pensa, sobre o que Deus pensa, eu tenho aqui. A mente de Deus, a mente de Cristo está exposta aqui na palavra de Deus. E pelo Espírito Santo, que nos dá clareza, que nos dá iluminação, nós conseguimos compreender a palavra de Deus e conseguimos compreender quais são os pensamentos de Cristo sobre nós, sobre a humanidade e sobre todas as coisas. Eu coloco uma definição aqui da chave linguística de grego que eu tenho aqui, e diz assim: a mente de Cristo, ou os pensamentos, conselhos, planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Então eu posso conhecer os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo. Mediado por quem? Mediado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, Paulo diz, olha, no passado ninguém conseguiu penetrar, ninguém conseguiu ter esse acesso pela sabedoria humana ou pela via humana. Mas nós que estamos em Cristo e temos a mente de Cristo e temos o Espírito de Cristo, isso nos foi revelado por Deus em Cristo Jesus. Então nós temos acesso a esses pensamentos que estão contidos na palavra do Senhor. O que Paulo quer dizer nesse texto é que nós não teremos a compreensão exaustiva dos pensamentos, dos planos ou dos conselhos de Cristo, mas sim que pelo Espírito Santo que em nós habita, nos revela Cristo. Então, é essa a ideia do versículo 16 do 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 e do capítulo como um todo. Não é que nós vamos ter conhecimento exaustivo e pleno de tudo aquilo que está na mente de Deus, de todo o conhecimento de Deus, não. Mas nós vamos ter conhecimento suficiente e necessário para adquirir não somente a nossa salvação, para nos mantermos em santidade diante dele e fiel diante dele, compreendendo a sua palavra e protegendo a nossa mente nesse campo de batalha que é a nossa mente. Então, como é que nós podemos ter essa cosmovisão a partir da perspectiva de Cristo? Porque é o que está em jogo aqui no texto. Então nós vamos compreender como é que eu posso formar minha cosmovisão, como é que eu posso enxergar o mundo a partir de Cristo. Não é enxergar o mundo a partir de mim mesmo, a partir da sabedoria humana, a partir da filosofia humana, não. É enxergar o mundo a partir da perspectiva de Cristo, para eu saber discernir entre o santo e o profano. É isso que está em questão aqui. Eu moldar a minha cosmovisão, ou seja, a maneira de eu enxergar o mundo, enxergar tudo que está à minha volta, não a partir das estruturas mentais e racionais somente, mas a partir de Cristo, ou a partir da mente de Cristo que está em mim, mediada pelo Espírito. Então, como é que nós podemos ter essa cosmovisão a partir da perspectiva de Cristo? A pergunta para nós é: o que é ter a mente de Cristo? Então, o que é esse negócio que Paulo diz? O que é ter a mente de Cristo? Ou os pensamentos de Cristo em nós, para termos compreensão espiritual da realidade que nos serve. Primeiro, o que é ou como é que eu posso ter a mente de Cristo? Primeiro, sermos cheios do Espírito Santo. Está no próprio texto que nós lemos. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de conhecermos os dons da graça de Deus. Desculpe.
Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, como é que eu passo a ter a mente de Cristo? Eu passo a ter a mente de Cristo à medida que eu estou cheio do Espírito Santo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por isso que no mesmo capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem carnal, o homem natural, não pode compreender as coisas do Senhor, porque essas coisas se discernem espiritualmente. E quantos de nós que está no meio da igreja que ainda não consegue compreender as coisas de Deus, não consegue compreender a palavra de Deus, a obra de Deus, porque ainda está no homem natural. E o homem natural, segundo Paulo, nesse mesmo texto, ele diz que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Eu só posso compreender, isso está lá no versículo 14, se de fato eu for espiritual. Em sendo espiritual, logo eu tenho a mente de Cristo em mim, mediada pelo Espírito Santo. Então, como é que eu posso ter a mente de Cristo? Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, guardar a sua palavra. Olha o que está dizendo lá no Salmo 119 e versículo de número 11. Guardei no meu coração as tuas promessas, para não pecar contra ti. Bíblia de Jerusalém. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, revista e corrigida. Tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Essa tradução, que é a Bíblia Viva, se eu não estiver enganado, a Bíblia Viva, ela vai colocar de uma maneira interessante, porque ela diz: tuas palavras estão sempre vivas em minha mente, ou seja, como que se ato contínuo, a palavra estivesse continuamente presente na mente do salmista. Então, para eu ter a mente de Cristo, a palavra de Deus tem que estar presente continuamente na minha mente também. E ele continua: em minha mente, penso nelas muitas vezes para não pecar contra ti. Ora, o campo de batalha é nossa mente. Se nossa mente estiver blindada com a palavra de Deus, se nós estivermos pensando na palavra de Deus, como diz essa tradução aqui, penso nelas muitas vezes para não pecar contra ti, nós vamos estar blindados contra os dardos inflamados do nosso adversário. Pronto, então nós já sabemos que para ter a mente de Cristo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, guardar a palavra de Deus. E aí, como é que nós fazemos para guardar a palavra de Deus? Olha o que diz João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Vocês estudam as Escrituras porque creem que elas dão a vida eterna, e as Escrituras conduzem a mim. E eu estou lendo várias traduções aqui, tá bom? Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. A ideia aqui é de que os religiosos, os judeus, estudavam as Escrituras de uma maneira, como é que eu posso explicar? Não de uma maneira que os levasse até Cristo. Eles estudavam para ter um conhecimento. E essa última tradução, que é, se não me engano, a versão transformadora, ela coloca de uma forma interessante. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, falando dos próprios escribas e fariseus, porque creem que elas lhes dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Ou seja, então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, ela está
nos levando a Cristo. Não estamos estudando somente por estudar, mas estamos estudando para que as Escrituras nos levem até Cristo, que é aquele que nos conduz à vida eterna e nos dá a vida eterna. E o terceiro ponto, esse guardar, o que é que ele vai produzir em mim? Então nós vimos aqui, relembrando para nós encerrarmos. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo? Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, guardarmos a palavra de Deus. E como é que eu guardo a palavra de Deus? Estudando, meditando, buscando conhecimento na palavra de Deus. Terceiro, esse ato de estudar, esse ato de buscar conhecimento, o que é que ele vai produzir em nós? Ele vai produzir em nós pensamentos sadios, que é o que nós precisamos. Então, como é que nós podemos produzir esses pensamentos sadios em nós? Olha o que diz Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá, revista e corrigida. E eu encerro com a NTLH. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, queridos, se eu quero produzir bons pensamentos em minha mente, se eu quero blindar a minha mente nesse campo de batalha, eu tenho que meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer que em tudo aquilo que há de boa fama, nisso pensais. Em tudo aquilo que vai produzir algo de bom, bons pensamentos na sua mente, pense em tudo aquilo que há de boa fama, porque fazendo isso você vai blindar a sua mente, e fazendo isso também você vai produzir bons pensamentos em sua mente e vai blindar a sua mente contra todo e qualquer tipo de artimanha e cilada do nosso adversário. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar nessa temática, falando sobre esse campo da batalha, esse campo de batalha que é a nossa mente. Que Deus te abençoe e que você possa meditar nesses textos que nós lemos aqui e aprofundar o seu conhecimento em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.